A paz do Senhor Jesus para todos. Pastor Afonso, mais uma vez nesta tarde de segunda-feira, isso, segunda-feira, hoje 27 de 1 de 2025, passando aqui mais uma vez nesse dia para compartilhar uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero louvar a Deus por tudo que Ele tem feito no nosso meio. Quero te desejar, meu amigo, minha amiga, um final de tarde em paz, um começo de noite em paz, e que toda má notícia que iria bater em nossas portas neste dia já caiu por terra, em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus por tudo que Ele tem feito para comigo e para com você, mesmo sem a gente merecermos. Mas louvo a Deus sim por tudo. A honra e a glória e todo o louvor seja dado ao nosso bom Deus, que agora se encontra no seu trono da sua eternidade. Que os anjos louvem ao nosso Deus, que os anjos o glorifiquem, que os querubins, que os serafins continuamente digam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Mas nesta tarde eu estava aqui e o Espírito Santo ele encheu-me com uma palavra muito forte. Desde ontem que eu venho falando de Agar, e o que Deus colocou no meu coração foi muito forte mesmo. Eu quero passar para você esta palavra. E eu tenho certeza que você quer saber o que é que Deus tem para falar. E Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Não é com o irmãozinho que está do seu lado. É com você que Deus vai falar. Não muda não o vídeo não. Deus vai falar comigo e vai falar com você. Estarei orando, pedindo a direção ao Senhor, para que Ele possa falar mais uma vez, em nome de Jesus. Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esse momento de inspiração. Quando eu olho para dentro de mim, Senhor, quando eu olho para os meus defeitos, para minhas falhas, eu não sou digno de tal inspiração, de tal regozijo na alma, para expressar o teu recado. Agora, meu Senhor, pela tua bondade, fala o que o Senhor quer falar nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Livro de Gênesis, capítulo 16, que fala da história de Agar e Sara. Eu vou ler a partir do 5. Gênesis 16, 5. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. E disse a Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sara, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo de sua mão.
Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Nós conhecemos a história de Agar. Agar, ela é uma egípcia, que ela foi dada a Abraão como um presente. Quando ele sai do Egito ali por causa da fome, ele vai para o Egito, depois ele sai, ele entra no Egito mentindo, dizendo que Sarai era não era sua esposa, mas irmã, e assim, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu só sei que quando esse presente Agar chega na casa de Abrão e de Sarai, a princípio na casa de pessoas que serviam ao Deus vivo, Agar, ela vai conviver, vai viver 10 anos, servindo como escrava, como serva. Imagino eu, Sarai pedindo um copo d'água, Agar servindo, ajudando nos afazeres, sem vontade, porque escravo não tinha vontade. O único direito que o escravo tinha era trabalhar, simplesmente trabalhar. E Sarai, ela não pode ter filho, porque Deus achou por bem encerrar a madre dela por um tempo. Mas ser estéril naquele tempo era ser sinal de amaldiçoada. Uma pessoa era vista como uma pessoa amaldiçoada. E pela vontade, pela inclinação humana, da genética humana, toda mulher, ela pensa em ser mãe. Vocês observem que o primeiro brinquedo de uma menina, de uma criança do sexo feminino, é uma boneca, e ela brinca de mãe e filho, porque está na natureza do sexo feminino, de se tornar mãe. E Sarai estava vivendo em uma situação que todas as mulheres eram mãe, menos ela. E essa vontade de querer ser mãe, de acordo com os costumes daquela época, com uma lei chamada Hammurabi, ou também conhecida como a lei de Nani, a esposa que não poderia ter filho, ela poderia entregar a sua criada, a sua serva, para deitar com seu esposo. E ali se ela engravidasse do marido, aquele filho era considerado da sua patroa. Mas no dia do parto, ao invés dela sentar no banco, que era em um banco apropriado que se sentava, ao invés dela, a criada, ao invés de sentar no banco, ela sentava no colo da sua senhora, e ela tinha que ter o parto calada, e quem tinha que fazer a força era a sua senhora. Tudo fingimento. Tudo fingimento. Eu não sei que graça tem a pessoa ter bens na base do fingimento. Isso é um detalhe. E quando Agar, ela gera, quem vai cuidar é Agar. E quando Agar, o Ismael nasce, Agar começa a desprezar Sarai. E ela vai fazer queixa a Abrão. Vai fazer queixa. Abraão disse que o problema é dela, que foi ela que procurou, em outras palavras. A tua serva está nas tuas mãos, resolva. E o texto diz que Sarai afligiu Agar. Afligiu. Só Deus sabe o que esta serva, esta escrava ouviu. Ela não pediu para deitar com Abrão. Ela não pediu para ser vítima da ansiedade de Sarai. Ela estava ali simplesmente servindo há 10 anos. Mas diz que ela foi afligida a tal ponto que ela viu que não tinha condições de ficar naquele ambiente. Ela viu que não tinha condições. E ela sai grávida. Pelo deserto. E o texto sagrado faz questão de dizer qual foi o deserto que o anjo encontrou ela. O texto diz que o anjo encontrou Agar
perto de um poço de água no deserto de Sul. Agar era uma egípcia. E o deserto de Sul fica entre Arã e o Egito. Ou seja, Agar estava voltando para o Egito. E eu faço uma pergunta, meu irmão. Quantos estavam no ambiente considerados evangélicos, considerados de cristão, no meio de pessoas que diz que servem ao Senhor, e agora se encontra que nem Agar, no caminho em direção ao Egito? Agar queria tudo. Queria o deserto, queria até voltar para o Egito, mas só não queria ficar onde Sara estava. Mas o anjo parou ela no caminho que ela estava. E o anjo hoje te para, minha irmã, meu irmão. Você que estava caminhando para o Egito. Caminhar para o Egito é retroceder. Caminhar para o Egito é voltar atrás. É você viver tudo que você vivia. Mas o anjo interrompe ela. Volta. Humilha-te. Mas para o Egito você não vai. Volta. Humilha-te. Mas para o Egito você não vai. E escuta aqui. Neste ambiente de humilhação, Agar, Deus multiplicará a tua semente. Neste ambiente de tribulação, Agar, a tua semente será tão grande que quem tentar contar não vai ter condições de contá-la. Mas para o Egito você não volta. Humilha-te, minha irmã. Come calado lá, meu irmão. Fica lá na sua. Chora lá calado. Chora lá calada, minha irmã. Engole lá as injustiças. Engole lá as indiferenças. Mas para o Egito você não pode voltar. Aleluias. Aleluias. Voltar para o Egito é retroceder. Voltar para o Egito é fazer a vontade de Satanás. Passe o que passar, mas para o Egito não volta. Ela estava indo em direção ao Egito. Quantos tem por aí? Quantos tem por aí? Com a sua mala pronta, dizendo que no Egito era melhor. Quando ela estava em direção ao Egito, ela estava dizendo lá, eu não passava por isso. Parece muito contraditório essa nossa vida. Aonde é para a gente encontrar abraço, a gente não encontra. Parece que no Egito as pessoas abraçam, e é verdade. O mundo está aí, de braços abertos. Mas uma vez em Canaã, Egito jamais. Que Deus abençoe com esta palavra, hoje e para todo sempre. Continue orando pela minha vida. Continue orando pelo meu coração. Continue orando pelos meus sentimentos. Continue orando pela minha vida espiritual. Que Deus abençoe hoje e para todo sempre. Fica com Deus. Passe o que passar, mas para o Egito você não pode voltar.